Salve, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí essa aula. Essa vai ser uma aula sobre Islã e literatura marginal. Esse projeto faz parte do PROAC Expresso Direto, número 39 de 2021. O PROAC Expresso Direto que faz parte aí da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Aqui quem fala é o Igor Chico, eu sou poeta, sou educador, sou slammer, enfim, sou arte educador, sou produtor cultural, faço parte de um coletivo que é o Islã do Pico, que é um slam que organiza batalhas de poesia aqui na Zona Noroeste de São Paulo, e trabalho como arte educador em diversos lugares, escolas, ONGs, serviços de medida socioeducativa, como educador de rima, poesia, literatura, slam, enfim. E antes de tudo, eu queria abrir essa nossa conversa, né? Na verdade, essa nossa aula, com uma poesia. Eu, filho do mar, nasci no hospital público com nome de Cachoeira. Oxum permitiu, Nanã sorriu, Iemanjá conduziu, Iansã quem assumiu, Dona Ana quem pariu. A vida não me permitiu, mas eu vim pro mundo pegando rabeira. Se fosse para desistir, eu acho que eu tinha desistido antes. Cabeça raspada e autoestima em cacos, como a de qualquer pardinho do bairro. Cabeça confusa quando ninguém explica o sangue na calçada, é que viver na carne mais barata custa caro. Você já imaginou? Como uma criança vai entender seus desejos quando a sua primeira lição é o medo da morte? Sei que tudo que sei vem da Bahia e da Zona Norte. O avô foi H. Aço. A avó eles diz que foi pega num laço. Se fosse para desistir, eu já tinha desistido quando o professor arranhou meu braço só para eu caber na fila. Daí em diante eu nunca mais soube caber. O dinheiro com asas, no vazio nada nunca deu jeito e os problemas fazendo fila, o aperto nunca pediu demissão do peito. Rever cada amigo em cada aniversário e rever todo dia no espelho o meu maior adversário. Tem coisa que dá no estômago que boldo nenhum dá jeito. Você já parou para ouvir os traumas que carrega um sujeito suspeito? Me curo só quando transbordo e espalho. É que se eu não acreditar em mim, eu morro sendo só uma máquina de receber salário. Se fosse para desistir, eu já tinha desistido. Quando a tia da biblioteca me impediu de pegar livro, é que para ela eu não lia nada. Mas na falta de asa, eu quis atingir a lua e peguei carona na poesia falada. Você já viu como é bonito o canto dos passarinhos que é criado em quebrada? Se eu não escrever, eu não sou nada. É que eu nasci pé de barro e me inventei pé na estrada. Eu também rodo o mundo, mas eu volto. Porque eu disse que voltava. Porque eu tenho que voltar. Por cada um do meu bairro, que como eu, ainda tá aprendendo a sonhar. Esse poema é de minha autoria. Se chama Reparto. E ele foi publicado nessa antologia Manda Busca, do Islã da Norte, que é um slam organizado na Zona Norte de São Paulo. E é com ele que eu quero abrir a nossa aula, então. Já me apresentei, né? Então, eu sou o Igor Chico. Esse poema, ele fala um pouco da minha história, né? Minha história como poeta. Eu sou autor de um livro que é o Don Quixote Pichain, que é esse livro aqui. Meu primeiro livro, publicado em 2019. E para falar de slam, né? O slam se mistura muito com a minha história, né? Então, por isso que eu vou falando um pouco de mim aqui nesse começo, além de me apresentar, né? Mas o slam diz muito de quem eu sou, assim, hoje, enquanto poeta, enquanto artista, enquanto arte educador. Eu comecei a minha trajetória com o slam, que é o primeiro slam de rua do Brasil, que é o slam da Guilhermina. Tá, mas o que é slam, né? O que é o tal do slam que eu tô falando? O slam, a palavra slam, na verdade, é uma palavra do inglês, que slam é uma coisa mais abrasileirada, né? Slam, a pronúncia é slam, mas em inglês é uma coisa como slam. E esse slam, ele é uma onomatopeia, né? Que é como se fosse um bater de palmas, né? E essa palavra slam, ela é utilizada em outros esportes, né? Inclusive no basquete, enfim. Mas o que a gente faz, né? E que a gente fala aqui é o poetry slam, que seria slam de poesia. E os slams surgiram lá em 1980, ali na década de 80, nos Estados Unidos. Mais especificamente na Califórnia. E o primeiro slam, a primeira batalha de slam, foi organizada pelo Mark Kelly Smith. Ele aparece, inclusive, em um filme que se chama Slam Voz de Levante,
que eu vou comentar um pouco melhor sobre esse filme, mas que é um filme brasileiro, né, que conta aí um pouco sobre o Islã, a história do Islã, enfim. E o Mark Smith dá uma entrevista, né, para esse filme, para roubar a Estrela d'Alva, nesse filme, onde ele fala, né, sobre a criação do primeiro Islã, que tinha uma coisa que era, as pessoas iam lá para assistir poesia, né, uma coisa que era um sarau é esse espaço aberto para compartilhar poesia, né, compartilhar arte. Só que ele notou que as pessoas não prestavam muita atenção às vezes, ficavam conversando, enfim, bebendo, dialogando, né, enfim, lá no bar. E aí o Mark Smith propôs a batalha, né, porque aí ele pegou um pouco daquela coisa competitiva dos Estados Unidos, né, da nossa sociedade capitalista mesmo, né, da competição, e quis brincar um pouco com isso, mesclando isso com a poesia. E daí que surge a ideia do Islã. Então, como uma brincadeira, né, com a coisa da competição e a coisa da poesia. E aí a ideia de colocar, né, esse elemento competição, esse elemento, né, batalha ali, era um pouco de fazer as pessoas prestarem mais atenção no poeta. E aí, então, ficava aquela coisa, né, de, o poeta que vai ganhar, né, e tal. Então, ficava aquela coisa que ajudava as pessoas a prestar atenção. É importante também dizer que o Islã, né, a coisa da poesia falada já existia, né, em diversos lugares, inclusive nos Estados Unidos, e vai ter muito a ver também com a cultura hip-hop, que também estava surgindo nessa época, né, os 4 elementos do hip-hop ali nos anos 80, então o break, o grafite, o MC, que é um mestre de cerimônias, né, que é de certa forma um poeta, break, grafite, MC e DJ. São os 4 elementos do hip-hop aí, junto com o conhecimento. E aí, essa coisa do hip-hop, né, principalmente no Brasil também, vai estar muito próximo e muito ligado também ao movimento dos Islãs. Mas a gente está lá nos Estados Unidos. O Islã nasce lá e ele se alastra, ele se espalha. E a gente pode brincar que o Islã é como se fosse um esporte da poesia falada. O Islã tem algumas regras. Quais são as regras? A primeira é que as poesias têm até 3 minutos. A poesia tem que ser autoral, né, quando você recita no Islã. Você pode até ler sua poesia, né, ou pode decorar, mas ela tem que ser sua, autoral, de até 3 minutos, sem acompanhamento musical, né, só a sua voz e seu corpo, por isso que a performance é muito importante no Islã. Sem figurino e sem cenário, né, então você não pode pensar um figurino ou utilizar objeto cênico. O que seria isso? Eu vou falar de telefone, eu vou lá e pego meu celular. Não pode dentro do Islã. Ou, vou preparar um cenário, um ambiente específico para ajustar minha poesia, né? Isso não existe no Islã. E nem o uso de figurino. Então, a roupa que eu uso, né, quando eu chego no Islã para batalhar, é a roupa que eu vou recitar minhas poesias, né? Eu não posso me fantasiar de, sei lá, de palhaço, se minha poesia é sobre palhaças. A ideia mesmo é que seja voz, né, e corpo. Ou só corpo, no caso de poetas, né, surdos, por exemplo. Bom, mas a gente está lá nos Estados Unidos, o Islã nasce lá e ele se alastra, né? Ele se espalha pelo mundo e ele chega no Brasil em 2008, através do Zap Islã, que é um Islã que ainda acontece no centro de São Paulo, que é organizado, né, e foi trazido para cá, né, pela Roberta Estrela d'Alva. A Roberta Estrela d'Alva, então, conhece o Islã nos Estados Unidos e aí cria o Zap Islã aqui no Brasil em 2008, foi o primeiro Islã. Logo na sequência surge o primeiro Islã de rua, né, porque o Zap Islã ocorre num espaço fechado, enfim, no teatro. O primeiro Islã de rua é o Islã da Guilhermina, que é um Islã que acontece na praça do metrô Guilhermina Esperança, na zona leste de São Paulo. E aí, por que é importante, né, enfatizar essa coisa do Islã de rua? Porque vai ser a característica da maioria dos Islãs do Brasil. Então, hoje, a maioria dos Islãs do Brasil acontecem na rua, em praça, pública, enfim, geralmente é nesses espaços. Às vezes em biblioteca, né, espaços fechados, mas, no geral, nas praças, assim como as batalhas de rima. Por isso que eu disse, né, que o Islã vai ter muito a ver com o hip hop no Brasil. Só que o Islã, ele também vai ter a ver com os saraus. Já existiu uma cultura aqui no Brasil de literatura periférica, de literatura marginal. Esse termo literatura marginal é muito utilizado para se referir aos autores marginais lá da ditadura militar, que eram aqueles autores subversivos, né, que questionavam a ordem. A literatura periférica é, de certa forma, uma literatura marginal, porque ela está à margem, mas o periférica determina e marca um lugar de território. Então, por exemplo, a gente tem a literatura negra, que é a literatura feita por pessoas negras, né? E que, enfim, a gente tem aí Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Akin Quintê, enfim, diversos outros e outras escritores negros aí da nossa literatura negra. A gente vai ter, por exemplo, a literatura feminina, né, feita por mulheres, ou uma literatura LGBTQIA+, né, feita por pessoas LGBTQIA+.
E a gente tem a literatura periférica que demarca esse lugar, esse território que é o da periferia, né? Que é esse lugar específico da periferia, das favelas, das quebradas. Então a literatura periférica nada mais é do que aquela literatura feita por pessoas periféricas e que vão trazer esse universo das periferias nas suas obras. Sejam suas obras de romance, como a gente vai ter, por exemplo, Ferrez, que é um autor que escreve romance de literatura periférica, seja na poesia, como a gente vai ter aí o Sérgio Vaz, como a gente vai ter o próprio Akins Quintê, que eu citei aqui agora, a gente vai ter Michel Iacchini, vai ter Raquel Almeida, vai ter uma galera, assim, enfim, que era parte aí dos saraus, ou que é parte dos slams. Então, o sarau já existia essa cultura de sarau da Cooperifa, sarau do Binho, sarau da Corrente, sarau da Brasa, e uma diversidade de saraus em São Paulo, que eram esses espaços onde as pessoas se reuniam para recitar poesia. Pessoas jovens, pessoas mais velhas, homens, mulheres, no geral trabalhadores, moradores das periferias. E esses saraus aconteciam geralmente em bares, em praças, aconteciam e ainda acontecem. Por exemplo, o sarau da Brasa, ou o sarau da Cooperifa, que acontece em bar, né? Num bar, e as pessoas vão lá, se reúnem, né? Mensalmente ou semanalmente para compartilhar poesia e compartilhar a vida. Então são espaços de muita potência, né? Da literatura periférica, e é isso que deu força, né? Que deu a base para o slam ganhar tanta força no Brasil, né? Porque aí o slam ele vem, e aí vai ter muito a ver, então, com os saraus, também vai ter muito a ver com as batalhas de rima, que também já aconteciam, né? As batalhas de rima que tá ligada aí ao hip hop, né? Que é um MC contra outro, batalhando, fazendo freestyle, né? Que é a rima improvisada na hora. O slam vai ganhar muita força com isso, né? Isso acontecia no Brasil, o slam ganha muita força. E as pessoas vão pra rua recitar poesia e participar das batalhas de slam. Como eu falei, teve o primeiro slam lá, que foi o Zap Slam, né? Primeiro slam do Brasil. Slam da Guilhermina, primeiro slam de rua. E o slam se alastra, e aí vai surgir slam da Norte, slam do Pico, slam da Roça, enfim, slam das Minas, slam Marginália, slam do Corpo, enfim, slam da ZAC, e uma infinidade de slams aí, slam Resistência, né? E diversos outros. O slam Resistência foi um dos slams também que teve um papel importante em difundir o slam na internet. Então, eles começaram, né, tinha uma coisa do slam Resistência de filmar os poetas e jogar na internet. E isso popularizou ainda mais, né, os slams na internet e possibilitou, acho que a internet também possibilitou que o slam se alastrasse para além de São Paulo. O slam, né, no Brasil nasceu em São Paulo, mas hoje ele está em quase todos os estados do Brasil. A gente contabiliza hoje aí possivelmente mais de 150 slams. Quase todos os estados do Brasil têm pelo menos um slam aí representante. Então, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Bahia, Rio de Janeiro que eu já citei, enfim, Bahia, Pernambuco, Ceará, enfim, diversos estados do Brasil aí, Minas Gerais, diversos estados contam com pelo menos um slam aí acontecendo. Em São Paulo a gente tem aí mais de 50, mais de 60. Espalhados aí pelos diversos municípios, né? Tanto São Paulo capital, quanto região metropolitana, interior, litoral, tem slams organizados. E eu acho que uma outra coisa muito importante também do slam é o slam enquanto, né? O próprio filme traz a coisa do slam enquanto voz de levante. A Roberta Silva costuma se referir ao slam como uma ágora moderna, porque o slam é esse espaço onde as pessoas podem falar e expressar. Então o slam vai ter muito forte a expressão das questões sociais. Então, e principalmente, né, aqui no Brasil, as questões de raça, de classe, de gênero e de sexualidade, que são questões aí muito fortes, né? Então, pensar aí o racismo, o machismo, a LGBTQI, a mais-fobia, e, enfim, o classismo, o capitalismo, a violência de classe, a opressão capitalista. São questões estruturais aí, né, que estruturam o nosso país e que atravessa a gente que faz literatura periférica. Então, no slam, essas coisas ganham muita força, né, efervescem muito, né, é muito forte essas questões de raça, classe, gênero e sexualidade. São questões que aparecem muito nas poesias, enfim, nas apresentações aí dos poetas de slam. Mas o slam também é um espaço para falar do que você quiser, então pode falar de espiritualidade, de amor, de natureza, de brisa, enfim, do que quiser, assim, né? É aberto o slam para qualquer tema. E o slam tem esse papel, então, de democratizar também, né, a voz e de se espalhar e ajudar mais pessoas a se reconhecerem como poetas e a ter esse espaço para compartilhar sua poesia. A competição, ela é só uma brincadeira, né? Ela é só um elemento a mais. O grande ganho da poesia, o grande ganho do slam é o compartilhar da poesia, as pessoas se reunirem para falar, para ouvir, para aprender, enfim.
Acho que uma outra coisa importante também é que o Islã, ele também foi nessa coisa de fomentar também, né, pensando que a gente tem no Brasil um histórico aí de ser reconhecido como literatura somente aquilo que é produzido por homens brancos, geralmente heterossexuais, né, e sempre cisgêneros, né, homens cisgêneros brancos, quase todos heterossexuais, desculpa. O Islã vai fomentar justamente os grupos que estão à margem, então mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQI, pessoas pobres, pessoas da periferia. E alguns Islãs, mais especificamente, vão se reunir esses grupos. Por exemplo, o Islã das Minas, que é um Islã onde mulheres batalham. Homens podem participar, mas mulheres batalham, né? E mulheres são juradas. O Islã Marginalia, por exemplo, que é um Islã, né, de pessoas trans, onde pessoas trans batalham e pessoas trans são jurados e juradas e jurados. Ou, por exemplo, o Islã do Corpo, que é um Islã onde a pessoa surda tem um destaque, então é um Islã onde as pessoas surdas recitam em Libras, né, na língua brasileira de sinais. O Islã do Pico, né, que é o Islã que eu comentei que eu organizo, tem uma aproximação com o funk, então tem uma ideia de aproximar com a cultura funk, por ser uma cultura também muito forte na cidade de São Paulo, pelo menos, né, que é onde a gente está, na região noroeste, que é onde o Islã se situa. Então o Islã vai ganhando essas características de fortalecer também os grupos que estão excluídos socialmente, né. E o Islã tem uma estrutura, então cada Islã organiza ali a sua edição mensal. Cada poeta que ganha a edição mensal, no final do ano, eles competem entre si. Ou a gente compete entre a gente. O poeta que ganha aquele Islã, então o grande ganhador daquela edição 2022 do Islã do Pico foi o poeta X. Esse poeta é enviado para batalhar no Islã na edição estadual, que aí reúne Islãs do estado inteiro. Quem ganha a edição estadual de cada estado do Brasil compete no Islã Brasil, né? Então, poetas do Brasil inteiro competem no Islã Brasil. Do Islã Brasil, atualmente, tem o Islã Abiyala, que é um Islã América Latina. Antes do Islã Abiyala, do Islã Brasil, o poeta ia para a França, para o Islã, para a Copa Mundial de Islã, né? Para representar o país lá. Atualmente, o circuito mudou. A gente tem o Abiyala e a gente envia para outros campeonatos mundiais, né? O Brasil envia para outros campeonatos mundiais. Além disso, uma outra coisa muito importante para além da escrita, né, como eu já falei aqui, é a performance. Então o Islã, ele linka as duas coisas. É a escrita da poesia, mas a performance. Performance é o quê? É como você expressa o seu poema. Então como que o seu corpo dá vazão para aquele poema. Isso vai impactar muito na nota, porque seria idiotice dar nota para uma poesia, né? Então a nota é muito mais para como o poeta expressa a sua poesia, para como ele faz a sua poesia atingir o público. Isso é a performance. Além disso, uma outra coisa que o Islã fez muito aqui no nosso país foi de ajudar a democratizar a poesia. Então hoje a gente tem, né, como eu trouxe essa coletânea, vários Islãs organizam coletâneas, assim como os saraus também faziam, né? Eu acho que os Islãs e os saraus juntos ajudam a democratizar a literatura. Vários poetas têm lançado livro, né? Tem nascido editoras independentes aí dos saraus dos Islãs. Os fanzines também, que são livros feitos à mão, que os poetas fazem para vender, às vezes, em saraus, em slams, ou para distribuir, ajudar a difundir, a divulgar a sua arte. Então, acho que a poesia, né, a literatura periférica, vem cada vez mais aí tomando seu espaço. Hoje, ela se encontra aí nas escolas. Então, a gente tem, por exemplo, o Islã interescolar e várias escolas que organizam slams. Em materiais didáticos, eu mesmo escrevi um texto que eu deixo como sugestão aqui, que se chama O que é Islã, Poesia, Educação e Protesto, que vocês encontram na internet, na internet, esse texto, e ele foi publicado em um material didático aí, que foi distribuído no ensino médio, um trecho desse texto. Então, o Islã tem invadido, né, ocupado as escolas, as bibliotecas, né, os espaços culturais cada vez mais. A literatura periférica dos saraus, dos Islãs, tem ganhado espaço, tem ajudado a dar voz, né, e dar vez e lugar para esses poetas, essas poetas espalhados aí pelo Brasil. Então é isso, assim, né? Então, para finalizar a nossa aula, deixo como indicação aqui, além desse texto que eu comentei, o filme Islã Voz de Levante, que foi organizado também pela Roberta Estrela Dalva, que conta um pouco aí do Islã no Brasil e no mundo, e que vocês conseguem acessar ele pela internet. E o livro Teatro Hip Hop, da Roberta Estrela Dalva, que é uma tese, né, onde ela também trata aí do hip hop e dá um pouco do surgimento dos Islãs.
Deixo como indicação o meu livro, Don Quixote Pichain, deixo como indicação Manda Busca, do Islã da Norte, e deixo como indicação aí vocês procurarem no YouTube Islãs, os poetas aí, enfim, são vários, do Brasil. E conhecer a obra desses poetas, acho que é a melhor forma de conhecer a literatura periférica. Então, como eu já falei aqui, o Sérgio Vaz, a Kins Quintec, Mani, Midra, Evolute, Kenneth, Larissa Cordeiro, Bianca Chioma, enfim, diversas outras poetas aí dos Islãs, do Sarau, da literatura periférica. E, sobretudo, acho que é muito importante também conhecer a autora Carolina Maria de Jesus, que demorou muito tempo para ser reconhecida, mas que a gente pode dizer que é a primeira voz da literatura periférica, né? Era uma mulher favelada, que escrevia a partir desse lugar de uma mulher preta e favelada. Então ela é um sol, né, pra gente que produz e que cria literatura periférica. Agradeço.